O atacante Guilherme Bissoli, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado com a camisa do Avaí, nesse momento se encontra encostado no Atlético Paranaense e não poderá se mudar para nenhuma equipe da Série A, muito menos da Série B. Sobrando como alternativa, nesse primeiro semestre ainda aqui no futebol brasileiro, apenas a Série C e D no futebol nacional. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador que poderia sim ser uma boa alternativa para o Remo e também para o Paysandu, principalmente, que busca a contratação de um camisa 9 de referência, um jogador de maior mobilidade e obviamente que tem essa característica de marcar muitos gols. Trazer aqui um pouco mais de informações até quando vai o contrato do Guilherme Bissoli lá no Atlético Paranaense, ele que não tem, não existe a perspectiva de ser utilizado no elenco do Furacão em 2023, procura de outras equipes da Série A e da Série B nessa atual temporada e por que não deu certo, Um bom jogador que se encontra 100% à disposição do mercado da bola. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, tanto do Remo quanto também do Paysandu, do Atlético Paranaense e também aqui no nosso canal do Black Card. E se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos, que já está bem próximo, combinado? Quero passar também o recado do nosso apoiador aqui do canal, a Bet7, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Desse próximo final de semana, teremos aí, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, com a vitória do Palmeiras em casa pagando 1,59 a cada real apostado, um empate 3,90 e um triunfo do Corinthians fora 6,10. Outras partidas interessantes, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, uma vitória do Furacão fora 5,25, um empate 3,70 e um triunfo do Galo em casa 1,70. Red Bull Bragantino e Cruzeiro com empate a 3,48, ótima cotação nesse confronto. Coritiba e São Paulo também da mesma forma, um empate 3,22 no Couto Pereira e você encontra também outras várias cotações nas partidas da Série A, a Série B, a Série C, quando começar para o Remo e para o Paysandu, várias competições internacionais, tudo isso lá na Bet7 com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$500. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você encontra também no primeiro comentário fixado e esse QR Code aparecendo aqui na tela. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação inusitada no futebol brasileiro. Um dos artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Guilherme Bissoli, jogador de 25 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, tem contrato até dezembro de 2023 e em 2022 ficou ali entre os 5 maiores artilheiros da competição da primeira divisão, com a camisa do Avaí, marcando 14 gols durante toda a temporada. Atualmente ele não se transferiu para nenhuma equipe e como a janela de transferências no futebol brasileiro se encerrou no último dia 20 de abril, tanto na Série A quanto também na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou sem clube, Então está encostado lá no Furacão, no Atlético nessa atual temporada, não participou de nenhuma partida, nem sequer ficou no banco de reservas, está 100% descartado nesse atual momento, nesse atual cenário na diretoria do Furacão. E uma indicação lá do Emerson Júnior no seu Instagram, vou deixar aqui para vocês, ele fez aí uma indicação para o CSA, já que o CSA tem uma boa afinidade com o Atlético Paranaense, principalmente com o Petraglia, e poderia, por exemplo, buscar o empréstimo do jogador, já que não poderá se transferir para equipes da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro até o dia 3 de julho, quando reabre, acho que é dia 2 de julho, se não estiver enganado, quando reabre a janela de transferências aqui no futebol brasileiro. Então foi uma indicação aí do Emerson Júnior, peguei essa ideia dele e falei, poderia ser uma boa opção também, se o CSA está na Série B, na Série C, do Campeonato Brasileiro e poderia especular esse jogador para o Remo e também para o Paysandu, que buscam esse jogador de referência ali dentro da grande área, principalmente o Paysandu tentando se encaixar ainda até o começo da Série C do Campeonato Brasileiro. Em relação aí ao seu contrato lá no Atlético Paranaense, ele tem vínculo até dezembro de 2023. Nesse momento não existe uma possibilidade de prorrogação. Talvez em um empréstimo até o final da temporada, o Furacão tenha esse interesse de prorrogar o seu contrato para não perder ele de graça ao final do ano. Porém, como o Guilherme Bissoli não vem sendo utilizado nos últimos anos lá em Curitiba, acredito que ele tenha um certo receio de prorrogar mais esse contrato no Atlético e não ser utilizado da mesma maneira, fazer o mesmo cenário, destacar em outro clube do futebol brasileiro, retornar e ficar, entre aspas, preso, no Atlético Paranaense. Então, uma situação muito delicada, já foi especulado em vários clubes aqui do futebol brasileiro, como por exemplo no Vasco da Gama, foi a primeira equipe que demonstrou interesse
no Guilherme Bissoli, né, após o seu bom Campeonato Brasileiro, ainda no ano passado. Até teve tratativas importantes, avançadas, da diretoria vascaína com o Atlético Paranaense, que naquele momento só falava em vender o jogador em definitivo, né? Não tinha essa de empréstimo, de pequena compensação financeira, nada disso. Queria vender 100% ali dos seus direitos para o Vasco da Gama, que até chegou a avançar nas tratativas, porém com a chegada do técnico, o Maurício Barbieri, né, emperrou o negócio e foi descartado. O Goiás, o time que eu torço, inclusive eu tenho um canal do Verdão, chama Goiás News, vou deixar o link aqui dele embaixo na descrição do nosso vídeo. O Goiás foi um outro que procurou o Guilherme Bissoli em pelo menos 2 oportunidades, porém resolveu esperar o Matheus Peixoto, que vinha de um processo de lesão, né, até essa definição de um outro camisa 9. Então o Guilherme Bissoli também foi descartado, recém-procurado também ali um pouquinho antes do término da janela de transferências, porém sem grandes avanços. O que eu posso trazer em relação a isso é que naquele momento que o Atlético Paranaense começou a pensar na hipótese de um empréstimo, gostaria sim de prorrogar o contrato do Bissoli por pelo menos mais uma temporada e o jogador não queria isso, né? Então foi sim especulado no Goiás e acabou não acertando por conta de já contar com centroavantes dentro do seu elenco para a disputa da Série A. E também o Vitória, né? Foi outro clube que especulou o jogador. Segundo informações do canal do Canto Rubro Negro, ele não fechou com o Vitória por conta de um acerto com o Goiás. Porém, obviamente, né, o jogador não veio, né, para o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Vitória, que também estava buscando um outro centroavante, com o término da janela de transferências, ficou impossibilitado de contratar o Guilherme Bissoli. Uma situação assim inusitada, não lembro de casos recentes, né, disso, porque realmente um cara que é muito jovem, tem apenas 25 anos, 14 gols em uma Série A do Campeonato Brasileiro pelo Avaí, que tem limitações financeiras, ainda é um número mais expressivo, né, do que seria simplesmente 14 gols pelo próprio Atlético Paranaense, por exemplo, né, sendo titular em uma Série A. Enfim, uma situação curiosa. Deve receber ali um salário próximo de 150, 120 mil reais mensais. Acredito que nesse momento, 100% encostado lá no Atlético Paranaense, não seria nenhum exagero falar, por exemplo, de um empréstimo dele com um pagamento de 50, até mesmo um pouquinho mais do que isso, do Furacão. Em relação às principais características de jogo do Guilherme Bissoli, vou deixar também o seu mapa de movimentação passando aqui na tela, lá do SofaScore, em relação à última Série A do Campeonato Brasileiro. Tem bastante mobilidade e também velocidade, porém mesmo sendo um jogador rápido, ligeiro e baixo, né, tem 1,75 m de altura, não é o padrão do que a gente encontra, por exemplo, aqui no futebol brasileiro. Eu prefiro o Guilherme Bissoli jogando um pouco mais centralizado, talvez até como um segundo atacante, mas lá no Avaí ele demonstrou ter sim essa qualidade, fez até algumas partidas juntamente com o Muriqui, né? Você torcedor do Remo conhece bem o Muriqui dessa boa temporada. Atualmente o Muriqui começou o Campeonato Brasileiro, acabou que perdeu bastante espaço, né, no decorrer da primeira divisão do ano passado. Então o Guilherme Bissoli é sim um camisa 9, finaliza muito bem com as duas pernas, principalmente batendo de primeira ali na entrada da grande área. Tem uma conversão de pênaltis altíssimas, tanto é que no ano passado ele bateu 9, né, se eu não estiver aqui enganado, na Série A do Campeonato Brasileiro e acertou todas elas, né? Então, um jogador que tem sim essa boa característica e mesmo sendo baixo, marcou muitos gols de cabeça no Campeonato Brasileiro, muito por conta do seu bom posicionamento ali dentro da grande área. Então, gosto dessas características do Guilherme Bissoli, pode ser algo diferente, por exemplo, em relação a uma movimentação e até mesmo, por que não, jogar com 2 jogadores de grande área, com o Bissoli sendo esse cara mais móvel, né? Como, por exemplo, um falso 9. Uma carreira bem interessante até aqui, né? Tem apenas 25 anos, porém já uma grande trajetória. Começou nas categorias de base, ele passou no 15 de Jaú, na equipe Sub-15 e também no São Paulo, quando chegou em 2013. Estreou no profissional em 2017 com uma partida, 2018 mais 2 partidas pelo Tricolor, em 2020 chegando ao Atlético Paranaense, onde teve sim uma boa temporada, 31 partidas no geral, com 9 gols marcados e 2 assistências. 2021 foi repassado ao Cruzeiro, fez boas partidas por lá, porém não terminou, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. Na reta final daquela temporada, pelo Cruzeiro foram 11 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Voltou para o Furacão na temporada de 2021 e olha, foi bem, foi um jogador importante, principalmente entrando naquele time alternativo do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Nas Copas também, sempre participava de alguns gols, 28 partidas na reta final, 7 gols marcados e 1 assistência para os seus companheiros. E no ano passado, até teve uma tentativa do Furacão
no campeonato estadual de utilizar o Bissoli, porém atuou em apenas 6 partidas com uma única assistência e foi repassado ao Avaí, onde conseguiu esse grande destaque no Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você, torcedor do Remo, do Paysandu, o que pensa a respeito do Guilherme Bissoli? Se poderia ser uma alternativa interessante, já que não pode, por exemplo, atuar aqui no futebol brasileiro nesse momento. Acredito que a prioridade do jogador agora seja a reabertura de janela de transferências internacionais aqui no Brasil, para ele buscar, por exemplo, uma equipe em Portugal, no futebol asiático, ou até mesmo na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro a partir do mês de julho. Mas vai saber, da vontade do jogador também ficar tanto tempo parado assim. Acho que, por exemplo, uma atuação em uma Série C do Campeonato Brasileiro não seria um mau negócio. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também, dessa indicação aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Remo e também do Paysandu aqui em nosso canal. Vou deixar as duas playlists aqui na tela final. Você encontra o nosso parceiro do canal, a Bet7, aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E o nosso Instagram, @BlackCartFoot, o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!